Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise dessa apresentação aqui, vendo tudo o que tem de errado com ela e também como a gente pode fazer uma transformação incrível como essa aqui que você está vendo na sua tela. Tudo isso hoje em mais um episódio das nossas análises de Tandera. O meu objetivo aqui com as análises de Tandera é treinar esse seu olho de Tandera aqui, é ter a visão além do alcance, é enxergar problemas na sua apresentação que as pessoas comuns não enxergam e ter alternativas de como você pode melhorar para fazer o teu trabalho se destacar cada vez mais através das tuas apresentações. Mas antes que eu perca o olho, deixa eu devolver esse aqui, né? E já viu, se não quer que eu vire o pirata com o olho aqui, né? Muito bem, vamos começar essa nossa análise. Primeiro de tudo, capa da sua apresentação. Quero que você se lembre sempre disso. A capa de uma apresentação, ela sempre deve ser como a capa de um livro. O que isso quer dizer, André? Isso quer dizer que se eu fosse entrar numa livraria, será que essa capa aqui chamaria minha atenção? Será que eu teria vontade de assistir essa apresentação? Você pode ver que o texto dessa apresentação, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é uma coisa super técnica. E só para você ter um pouquinho de contexto, essa apresentação é para convencer pessoas da comunidade a reciclar materiais. Então imagina você, que não entende nada de reciclagem, ou pelo menos de termos técnicos, e eu tenho que ser convencido a reciclar o lixo que eu estou em casa, será que chegar em uma palestra e bater o olho nesse título começaria a me convencer? Não sei, você aí deixa nos comentários e me diga. Nesse próximo slide, você está vendo como o visual da apresentação ele está um pouco até infantil, que quando a gente utiliza esses elementos mais de infográfico, esses desenhinhos, talvez eles se conectassem melhor com um público mais infantil. Mas se a gente está falando de um público adulto, seria melhor a gente utilizar fotos reais do que essa ideia meio de cartoon. Outra coisa também é que, vamos falar aqui do conteúdo da apresentação, né? O que é PGRS? Será que um público que tem que ser convencido a reciclar o material precisa dessa informação técnica do que é um PGRS, que é um documento técnico que identifica a tipologia e a quantidade? 20 minutos depois. Oi? Mais ou menos isso que acontece. Uma coisa importante para você perceber nesse próximo slide, claro que a gente continua com essa parte visual um pouco mais infantil, é que também não tem nenhum tipo de animação nesse slide. E nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um fluxo em 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Será que eu não quero falar de uma informação de cada vez? Será que eu não quero falar da não geração, depois redução? Esse é um momento importante da gente animar a nossa apresentação. Afinal, isso vai me ajudar a ter uma didática melhor, a passar uma informação de cada vez e fazer com que as pessoas que estão assistindo, que elas acompanhem o que eu estou falando. Então a gente tem que pensar que nem toda animação não precisa ser um show, precisa ter coisa pulando ali dentro. Muitas vezes ela pode ser estratégica para ajudar a gente a entregar melhor o conteúdo. Nesse próximo slide, uma coisa que eu quero que você perceba é que todos os slides são meio parecidos. A gente tem o título aqui em cima, a gente tem essa barrinha no fundo, aqui no fundo, embaixo, a gente tem o fundo branco. O que acontece? Isso acaba ficando chato. Vai sempre esse mesmo tema sendo repetido. Se eu estou introduzindo um assunto novo, pode acontecer, às vezes a pessoa nem está mais prestando atenção. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente pensar de forma estratégica de mudar algum elemento na apresentação para criar esse efeito surpresa. Surpresa não quer dizer que vai pular um palhaço ali, né? Não! Surpresa é quebrar um padrão para o cérebro da pessoa. Então, muitas vezes até mudar a cor de fundo que está sendo apresentada, mudar a posição de onde está o título, tudo isso acaba gerando um efeito surpresa. Liga uma luzinha amarela ali, opa, deixa eu prestar atenção. E você consegue reter mais a atenção da tua audiência. Já nesse próximo slide, a gente, claro, continua com esse tema mais infantil, com a ideia do emoji, mas principalmente a gente tem as fotos quadradinhas perdidas. Quando a gente coloca imagem em uma apresentação, eu sempre penso de trabalhar de duas formas. Ou a gente vai colocar em tela inteira para dar um grande destaque para a imagem, que é o que poderia ter sido feito aqui. A gente poderia ter criado um slide sozinho, simplesmente com essa tela do lixão e depois animava as flechas. Essa seria uma ótima alternativa, porque você anima e a pessoa está enxergando o que você está mostrando, e depois um segundo slide aqui, um número 2, em que a gente de novo animaria as flechas. Mas a gente tem os dois problemas, não está nem animado e a imagem não está em destaque. E, além de tudo isso, ela está sendo usada naquele padrão que todo mundo utiliza, né? Sempre a foto quadrada perdida. Poderia ter sido recortado de uma outra maneira. Não como triângulo, nem nada que fosse diminuir o tamanho da foto, mas a gente poderia ter cortado como, por exemplo, um círculo.
isso já ficaria diferente das demais apresentações. Então o visual também começa a se destacar. Esse próximo slide, a gente tem aqui um GIF animado, que era para ser um peixe, mas acaba sendo uma garrafa plástica. E isso é legal porque tem um impacto bem grande, essa história que está sendo contada aqui, porque de certa forma é uma analogia de que tem muito plástico nos oceanos. Mas olha só como essa imagem do fundo, ela acaba não contribuindo. Como o texto, junto com a imagem e junto ainda com esse GIF animado, eles acabam meio que se misturando e nada tem o destaque que deveria ter. O que você poderia fazer aqui para melhorar isso? Separa essas informações. Esse GIF animado, que está rodando em looping, poderia ter ficado num primeiro momento. Imagine essa situação. Nossa, que coisa estranha, mas por que a gente vai chegar num ponto como esse? E num segundo momento, você mostraria essa imagem no fundo, mostrando a realidade, poderia até ter escurecido esse lado esquerdo com um filtro, por exemplo, e daí ter o foco no texto, ficaria muito mais fácil de ler. Mas quando a gente coloca tudo em um slide só, nada tem destaque e acaba até sendo confuso para a tua audiência e prejudica até um pouquinho a tua narrativa. Você poderia primeiro ter jogado essa curiosidade com esse vídeo e depois ter mostrado a realidade. Nesse próximo slide é uma sugestão de filme. E muitas vezes eu acredito que ao invés de ter todo esse texto falando sobre o filme, o que poderia ter sido feito é baixa o trailer do filme e insere um vídeo em tela inteira. Depois você pode colocar um segundo slide só com um pôster aqui para sinalizar mesmo qual é o nome do vídeo e depois a pessoa procurar. Mas se você passa um pequeno trailer, pode ter certeza que isso vai contribuir muito mais com o interesse das pessoas assistirem do que se você colocar esse monte de texto. E principalmente esse monte de texto que a gente acaba falando que é um slide Machado de Assis, porque slide Machado de Assis, nada contra Machado de Assis, tá? Você aí que gosta de Machado de Assis, tem nada contra, pelo amor de Deus. Mas é que você não criou uma apresentação, você criou um livro. É isso que eu quero dizer. Tira esse texto. Você pode explicar um pouco sobre o filme, passa o trailer, né? Isso vai atrair mais a tua audiência do que fazer com que elas leiam e te escutem, porque elas não vão fazer duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Nesse slide aqui, como a gente tem bastante informação, você poderia trabalhar de duas formas. Ou primeiro de tudo, você anima uma informação de cada vez, então anima essa 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, para que a pessoa tenha foco. Como tem bastante texto aqui, né, exemplificando que você pode ou não pode reciclar, se eu mostro tudo de uma vez só, as pessoas vão se adiantar, já vão ler, vão fazer perguntas de outras coisas. Ou você também poderia ter quebrado em 4 slides. Entende que eu falar essas informações em 4 pontos no slide só, ou quebrar em 4 slides, o tempo que eu vou usar para falar tem que ser o mesmo. Só que o foco das pessoas está em uma informação de cada vez. Até nesse caso, se eu quebrasse em 4 slides, eu nem precisaria utilizar um ícone. Aí eu poderia utilizar uma foto de fundo, né? Ou uma parte do slide com uma imagem que representasse esse grupo de elementos aqui que você pode reciclar e do lado o texto. Então você até tem mais espaço para trabalhar as informações. Então vamos aqui fazer um passo a passo de como a gente pode transformar essa capa aqui em algo criativo como isso. Bom, primeiro de tudo, eu tenho as minhas imagens aqui de materiais recicláveis que vêm da internet, então tem plástico, tem papel, tem vidro, tem lata, isso tudo a gente pode buscar no Google. E você pode ver aqui, né, Recycle Plastic, tem várias imagens para plástico reciclável que você poderia pegar. Como essas imagens aqui, vamos, ao invés de usar sempre branco no fundo, vamos usar uma cor que lembre reciclagem? Que cor você acha que pode lembrar reciclagem? Eu acredito que um bom verde. Então a gente clica com o botão direito, vai em formatar plano de fundo e vamos escolher uma cor verde aqui. Você está vendo que o verde que foi colocado não é um verde nem muito claro, nem muito neon, porque isso pode atrapalhar o olho da pessoa, né? Isso incomoda. Então a gente colocou um verde mais neutro. O próximo passo vai ser recortar essas imagens. Reciclagem lembra muito esse ciclo, né? E o ciclo lembra o quê? Lembra a forma de um círculo. Então vamos cortar essas imagens em círculo? Eu venho aqui, clico na imagem, vou em formato da imagem, vou nessa flechinha aqui de cortar, cortar para demarcar a forma e venho aqui no corte de elipse. Vou fazer esse mesmo processo nas outras 3 imagens. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar esse símbolo aqui com essas flechas para realmente lembrar, né, que é um ciclo que nunca acaba. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou aqui em inserir formas e nesse caso eu vou pegar essa forma aqui, que é um arco. Eu venho aqui, vou fazer nessa menorzinha, coloco o arco, vou mudar a cor para você ver. Vamos colocar um branco aqui para ficar bem visível. E eu vou mudar a espessura desse contorno. Vou deixar um 3 aqui para a gente poder visualizar bem. Eu venho nessa pontinha laranja que você está vendo. E olha só, quando eu vou na pontinha laranja, o arco ele vai tomando forma. Ó, eu posso colocar o arco aqui, depois a gente ajusta o tamanho dele para ficar
do tamanho do círculo. Uma vez que a gente criou o arco, eu venho aqui em contorno da forma e a gente vai mudar, primeiro de tudo, o traço. Então, se eu quiser colocar tracejado, eu escolho esse formato aqui. E agora, de novo, em contorno da forma, eu vou em seta. Eu posso colocar a setinha, escolher aqui, ó, essa seta, para que ela cabe com ela. Se eu quiser, claro, eu posso deixar ela mais fininha aqui, ó, não fica tão forte. E nesse caso, eu posso vir, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar a seta e simplesmente girar aqui e colocar uma seta conectada na outra. E eu posso deixar ela em branco, como eu posso deixar numa outra cor, para dar um pouquinho de destaque aqui. Vamos colocar uma outra cor para aparecer mais também. Vou colocar aqui num laranja claro. E agora é só a gente copiar essas setas que a gente fez e colocar nos outros círculos. E você tá vendo? A gente tem aqui pronto essas 4 imagens que representam a reciclagem. Tudo que a gente precisa fazer agora é a caixa de texto. Eu vou escrever aqui porque devemos, e vou deixar nesse verde escuro mesmo, porque fica legal, né? O verde com verde, mas o verde escuro acaba aparecendo bastante. E embaixo eu vou escrever reciclar. E se eu quiser, eu posso dar um destaque aqui no re, né? Para que lembre do re, a ideia de fazer de novo. Então eu vou deixar o re nesse laranja e o resto eu vou deixar em branco mesmo. E aqui embaixo é só o texto do lugar, da instituição que a gente vai apresentar. E por fim tá aí. Olha só a diferença dessa capa para essa capa. Principalmente a chamada. Por que a gente deve reciclar? Trazer esse questionamento, que é muito melhor do que começar com um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, qual capa você acha que ficou melhor? Me conta aqui nos comentários. Mas o mais legal de tudo, sabe o que é? É que essa transformação não foi feita por mim. O André sabe muito de apresentação, não é fácil, não. Essa apresentação, essa transformação foi feita aqui, ó, pela Milena Souza. A Milena Souza, ela é engenheira ambiental e sanitarista. Aí você pensa, poxa, mas como é que uma pessoa dessa que não tem conhecimento de design, não tem conhecimento de nada, conseguiu transformar essa apresentação? Pois é, ela é aluna minha, aluna da minha mentoria. E ela fez muito mais que isso. Ela transformou a apresentação dela inteira. E a partir dessa transformação, as pessoas começaram a prestar muito mais atenção no trabalho dela. E principalmente, ela conseguiu mudar a cabeça de todo mundo que estava assistindo para começar a reciclar. E eu quero agora que você veja o antes e o depois da Milena. O que aconteceu? Como que era a apresentação dela antes e como que ficou depois? Você só viu a capa. Vamos ver como é que ficaram os outros slides? Mas quem vai te contar essa história aí vai ser a Milena. Então olha só como ficaram os slides dela. Olá, sou Milena Souza, sou engenheira ambiental e sanitarista e amo fazer apresentações. No meu trabalho eu tenho a oportunidade de fazer várias apresentações durante o mês sobre o setor que eu atuo, sobre o meio ambiente, para várias pessoas. Recentemente, com a implantação do sistema de coleta seletiva lá no trabalho, eu tive que fazer treinamento para as pessoas para falar da importância da reciclagem, da coleta seletiva, para o pessoal aderir a esse programa lá no trabalho. Então, eu fiz um primeiro treinamento, montei o treinamento, fiz para um grupo pequeno e me deparei com pessoas entediadas, vi pessoas dormindo durante a apresentação e depois fiquei pensando, poxa, um assunto tão importante. E as pessoas não ficaram impactadas, não deram atenção. Então eu decidi investir no curso completo. E me surpreendeu mais ainda porque, diferentemente dos cursos online que eu costumo ver por aí, eu já me inscrevi num curso online, então eu coloquei o treinamento de resíduos sólidos de reciclagem para o desafio de Tandera e vi a evolução que ele teve, foi da água para o vinho, uma evolução grandiosa. E então, quando eu apresentei a versão final para um outro grupo de pessoas, eu recebi vários elogios, as pessoas gostaram da forma que eu passei o conteúdo, acharam bem criativa. E também perguntaram se foi um design, se tinha feito a apresentação. E também onde é que eu tinha feito a apresentação, porque no PowerPoint não parecia ser possível fazer aquela apresentação. Então eu fiquei muito feliz de ter recebido esses elogios. Por fim, eu recebi o convite para fazer essa apresentação para outras pessoas, porque ela estava objetiva, estava dinâmica, didática, as pessoas estava interativa e objetiva. E conseguia passar a mensagem que eles queriam passar, queriam transmitir, ao fazer um projeto maior de coleta seletiva. Então, esse reconhecimento que a gente recebe por uma coisa simples, né? Você saber vender o seu produto, você saber organizar o design do seu trabalho, eu acho que é super importante. Só cumprir o desafio de Tandera, que foi muito importante para mim, e só de ter cumprido o desafio de Tandera em 6 semanas, eu já tive esse destaque, esse reconhecimento. E toda essa mudança do visual
E essa mudança do conteúdo foi o que ela aprendeu dentro da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas. Então eu adoro contar a história dos meus alunos. Você viu que eu fiz uma análise, ela tinha problemas ali dentro, mas é essa mudança que fez toda a diferença no trabalho dela. E se você também é meu aluno, também faz parte da minha mentoria, é um criativo, comenta aqui, conta a sua história, como que também foi a tua mudança. Quem sabe a tua história pode ser a próxima que a gente vai mostrar aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E se você ainda não faz parte da minha mentoria, ainda não é um dos criativos, mas quer começar a se destacar no teu trabalho, assim como aconteceu na Milena, fica ligado, porque as turmas para uma nova mentoria vão abrir logo. E como sempre, meus queridos criativos, obrigado por assistir. Just a kid with a mission, feeling trapped in a prison. Fitting, I don't, I'm like the new kid in school that's from Britain. Sign a petition, fuck you, I'm a rebel. Say by the bell, throw a carcass in my locker, it smell. I'm trying to put behind me, you maggots. It's like you